Oi, gente, a videoaula de hoje é sobre um assunto que é super cobrado no vestibular e no Enem, que são a equação geral e a equação reduzida da reta. Então, começando aí pela equação geral. Tá, então agora a gente vai falar sobre a equação geral da reta. A equação geral da reta ela não é nada mais, nada menos do que a representação algébrica de uma reta que passa por dois pontos. Então a gente tem lá uma reta no nosso plano cartesiano e a equação algébrica dela seria a equação geral da reta. E ela tem uma forma genérica, que é como todas as equações dela vão meio que seguir esse modelo, que seria essa daqui, ax, a termo independente, mais by mais c. Esse c aqui vai ser o termo independente da equação. A gente não pode esquecer de igualar a zero no final sempre. Mas, Luísa, eu não entendi. Como é que eu determino a equação geral? Aninha, isso é fácil. Eu vou ensinar vocês e vocês vão entender agora. Então vamos lá, a gente tem esses dois pontos como exemplo, a gente tem que calcular a equação geral. Primeiro a gente vai formar uma coisa chamada determinante. Como que vai funcionar esse determinante? A gente vai colocar o determinante, e vai montar. Vamos lá. Primeiro a gente coloca o ponto A, que vai ficar menos 1 e 0. Depois o ponto B, que vai ficar 0 e menos 2. E depois a gente coloca o ponto C. Mas como é que a gente vai montar esse último ponto, sendo que a gente só tem dois? A gente vai voltar para o que a gente tinha visto antes, que é a questão da equação geral, que possui sim duas incógnitas, o x e o y. Então aqui a gente vai ter que colocar um x e um y. Como a gente vai completar isso para fazer uma determinante? Vamos completar aqui com 1 e 1. Então, a gente tem aqui, e o que é mais importante nisso, que como é um determinante, a gente tem que igualar a zero. Tá bom, então a gente tem aqui o nosso determinante formado, né? E agora eu vou explicar como faz para resolver. Agora a gente vai resolver ele. Então vamos lá, em primeiro lugar, a gente tem que copiar essas duas colunas aqui no cantinho, entendeu? Então, sem a coluna do 1, só a coluna do menos 1 e 0, 0 e menos 2, x e y. Então, passei aqui de laranja só para vocês entenderem, beleza? Aí depois o que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar os valores para a gente conseguir chegar na nossa equação geral. Como é que a gente vai multiplicar isso? A gente tem duas diagonais, essa que vem daqui e essa que vem daqui. A primeira delas chama diagonal principal. A diagonal principal a gente vai multiplicar esses valores daqui. Então tudo que está em rosa é diagonal principal. Então a gente vai multiplicar menos 2 vezes 1. Isso dá 2, eu anotei aqui no cantinho. Aí o próximo a gente faz 0 vezes 1 vezes x. Isso dá 0. E a gente vai fazendo assim até a gente chegar em todos os valores. Agora, na outra diagonal, como ela não é a principal, como é que a gente vai fazer? A gente vai multiplicar na diagonal, assim como a principal, só que a gente vai trocar o sinal na hora de passar. Então, por exemplo, 1 vezes menos 2 vezes x dá menos 2x. Mas como ela não é a diagonal principal, ela vai virar mais 2x. E assim por diante, tá bom? E aqui eu anotei os valores das equações, das multiplicações, aliás, de como elas iam ficar. E a partir disso a gente vai montar a equação geral da reta. Então como ela vai ficar? A gente tem aqui 2x, que é o primeiro termo que tem que aparecer, como a gente viu anteriormente, o ax, mais by mais c. Então a gente tem o 2x, aí depois a gente tem mais y, e a gente tem o termo independente c, que é o 2, mais 2. Isso daqui é igual a zero. Esses zeros aqui a gente não conta, porque são elementos neutros. Isso daqui é igual a zero. Então, com isso daqui, a gente tem a nossa equação geral da reta. Mas pera, e a equação reduzida, como é que determina? Então, para fazer a equação reduzida é muito simples. A gente vai pegar a equação geral, que é aquela que a gente tinha determinado antes, 2x mais y mais 2 igual a zero. O que a gente vai fazer? A gente só vai isolar o y. Então, o y vai continuar aqui, e a gente vai passar o 2x e o 2 para o outro lado. Como eles vão trocar de lado, eles vão mudar de sinal. E a equação reduzida vai ficar y é igual a menos 2x menos 2.